você vai ver e ouvir o podcast Sonafala, um podcast de pessoas e para pessoas de negócios. Profundo e à procura de respostas. Oi, oi! Está começando mais um episódio do Sonafala. Sejam bem-vindos. Esse é um espaço para ir mais fundo no universo de quem lida com pessoas. Sem script, sem resposta pronta, mas com muita troca, reflexão e prática. Se você lidera ou vive os desafios da gestão de pessoas, esse espaço é para você. Muito bem, nosso segundo episódio. Vencemos o episódio 00. Verdade. Muito bem. No episódio anterior, no episódio 00, a gente falava sobre o nosso processo de aprendizagem, gravando um podcast, explorando um pouco mais a nossa desacomodação, né, diante de algo tão novo para nós. E do último episódio para cá, o que ficou para ti aí? Vamos fazer o nosso check-in aqui. Malu, prazer estar aqui de novo, né? No segundo episódio do Sonafala, fazendo essas reflexões aí que muitas vezes ficam debaixo do tapete. Sabe que eu fiquei refletindo sobre o quanto, quando a gente se coloca a conversar sobre os nossos aprendizados, sobre as nossas dificuldades, a gente volta a aprender, né? E isso ficou ressoando por dias, assim, eu fiquei pensando sobre como é fazer algo pela primeira vez, como esse desafiar-se, ele move a gente para aprendizados maiores, né? E ficou ressoando. Eu fiquei com essa sensação, assim, que quando a gente para refletir, a gente faz com que aquilo que a gente quer aprender, enfim, ele continue vivo, né? O podcast foi 1 horinha ali, mas ele tá ressoando até os dias de hoje, então, e hoje eu vim com essa energia, assim, e para receber o que essa nossa conversa, esse bate-papo aí vai ressoar nos próximos dias para mim. Que maravilha. E para mim, assim, o que ficou muito presente do nosso começo de jornada ali foi a questão da coragem. O quanto tudo que é importante, todo passo desafiador, tudo que exige um pouco mais de nós, exige coragem. É sempre um risco. Fazer algo novo é sempre um risco. E às vezes a gente fica muito tempo se eximindo do risco, buscando segurança, mas muitas vezes a gente precisa só largar a borda, que nem criança aprendendo a nadar, né? Precisa largar a borda. Existe um risco em largar a borda? Existe. Mas só a partir de largar a borda, então, para mim ficou muito presente, assim, a coragem do primeiro passo dentro do processo de aprendizagem. E hoje a gente vai piramidar uma pauta, né? A gente vai acrescentar uma pauta e a cada episódio a gente vai acrescentando profundidade, a gente vai trazendo questões novas, mas justamente imbuídas dessa coragem de tratar pontos importantes. E aí, vindo para cá, eu refleti, assim, que, bom, fizemos o primeiro episódio, funcionou, deu certinho, foi legal, foi o aprendizado, soltamos a borda. E agora? Agora vem uma outra questão, que é a questão da disciplina, né? Agora a gente precisa fazer mais disso, a gente precisa experimentar coisas novas, a gente precisa aprofundar o aprendizado, né? Então, hoje eu estou imbuída dessa questão da disciplina para a gente seguir fazendo. Mas vamos para a pauta de hoje, né? Nossa pauta de hoje, então, o nosso tema é pessoas e resultados, uma soma difícil de fechar. E por que é uma soma difícil de fechar, a gente já vai entender, mas esse tema, antes de começar, gente, esse tema, além de ser um tema importante da gestão de pessoas, talvez o mais importante no que diz respeito à liderança, para nós, na Sona, é mais do que uma pauta. Esse é o nosso propósito de trabalho. Equalizar essa dimensão pessoas e resultado, desmistificar essa questão de que é uma conta que não fecha. E aí, Fran, mas por que tu acha que essa conta é difícil de fechar? Malu, sabe que quando eu estava pensando nesses dois assuntos, né, pessoas e resultados, eu fiquei pensando que muito tá também na nossa narrativa. E eu fiquei com a vontade de aqui dissecar um pouquinho mais o que é resultado, né? E quando a gente fala em pessoas, o que a gente está querendo dizer? Porque isso a gente escuta muito, né? Dos clientes, nas prospecções mesmo. Aqui a gente só pensava em resultado.
Agora a gente começou já a pensar em pessoas. Ou ao contrário, a gente só pensava em pessoas e aí os resultados ficavam para depois, né? E eu fico pensando assim, o que é resultado dentro de uma organização? O que é resultado? Resultado é atingir a meta? É chegar no indicador? É o faturamento? O que é de fato resultado? E talvez a gente vá precisar ampliar a nossa percepção disso, né? Quando a gente fala em resultado, a gente entender resultado como ambiência, a gente entender resultado como qualidade das relações, tudo aquilo que vai sustentar um indicador e não o indicador final. Então, talvez essa nossa conversa aqui também esteja a serviço de ampliar a conversa sobre o que é resultado nas organizações, né? É a gente poder realmente transcender esse olhar e discorrer realmente. Tá, mas para um gestor que fala isso, por exemplo, não, aqui a gente tem que trazer resultado. Tá, mas o que é resultado para ti, né? Porque por vezes a gente associa resultado a algo imediato, né? Então, assim, é trazer a questão financeira, é trazer o atingimento da meta de produtividade, enfim. Mas o que sustenta esse resultado? O que vai trazer sustentação para essa meta? Porque aí a gente está falando de algo não a curto prazo, de algo que vai acontecer a médio e longo prazo, né? E talvez a pergunta seja: como nós sustentamos resultados? Porque aí a gente vai estar falando de que pessoas, e não só pessoas, mas a gente vai estar falando de um sistema que suporta, como eu disse antes, relações mais qualificadas, um ambiente mais propício, né? A gente está falando de um sistema, também a gente não está falando de uma única pessoa, né? Por vezes a gente isola, e como eu disse, talvez isso esteja na nossa narrativa, mas a narrativa abastece a forma como a gente faz e vice-versa, né? Então a gente, por vezes, pode parecer superficial, olhar para aquilo que a gente fala, mas a gente também precisa olhar para o quanto a nossa fala está reforçando um modo de vista e um modus operandi também, que é achar que uma pessoa ela vai trazer resultado. E não é sobre isso. É sobre um sistema, é sobre um modelo que nós estamos introjetando dentro das nossas organizações e acreditando que elas estão separadas. Pessoas e resultados estão separados, né? Em algum momento a gente acreditou nisso, e aí qual é o momento que a gente acreditou e realmente dividiu isso, né? E eu acho que a questão ela se tornou mais profunda e mais complexa porque os resultados não estão fáceis de conseguir, né? Uma economia com mais concorrentes, com mais entraves, um mercado mais disputado. Eu sempre digo isso, né? Fazer gestão numa empresa que tem um caixa é fácil. Você vai fazer gestão realmente sofisticada numa empresa que está com recurso limitado. Então, o resultado está mais difícil. E pessoas também está mais difícil. As pessoas estão querendo mais. A era da obediência terminou. As pessoas querem saber por que elas estão fazendo o que estão fazendo, elas querem pertencer a algo maior, elas querem estar envolvidas em algo que tenha uma crescente, elas querem ter papel, elas querem ter destaque. Hoje, os nossos filhos têm escolha, né? Eles podem escolher os caminhos que eles querem. Quando eu era criança, eu nem sabia por que eu tinha que comer aquilo que eu estava comendo, eu só sabia que eu tinha que comer. Hoje eu explico para o meu filho por que ele tem que comer vegetais. Pessoas que crescem tendo possibilidade de saber o porquê das coisas, vão para o mercado de trabalho, elas querem continuar sabendo o porquê das coisas. Então, é claro que essa equação, ela passou a ser um dilema da gestão, porque os fatores que compõem essa equação, ela se tornou mais complexa, né? Porém, é tão... como é que eu vou dizer assim? É tão estranho que esse dilema exista de pessoas e resultado coexistindo quando a gente fala em pauta de liderança, porque
isso é a própria liderança. Não é que agora se precisa falar em pessoas, às vezes a gente escuta isso, agora a gente tem que cuidar das pessoas. Não é agora, sempre foi. Talvez agora seja mais complexo, porque as pessoas não permanecem na tua empresa mais. Elas não querem a estabilidade a todo custo. Elas têm opção de sair. Se elas forem gravar no TikTok, às vezes elas ganham mais do que dentro da tua empresa. Então, talvez por isso esteja mais difícil. Mas o puro exercício da liderança já pressupõe, a essência da liderança é equalizar pessoas e resultados. E Malu, eu lembro que logo depois da pandemia ali, alguns líderes que a gente acompanhava diziam assim, agora parece que a gente tá mais humano, né? Como que a gente fica mais humano? A gente é humano, né? É uma condição inerente à nossa existência. Nós nascemos seres humanos. Então, é um reconhecimento de quem nós somos, né? Como tu tá dizendo, assim, a gente sempre foi. Agora, talvez a gente esteja se auto-reconhecendo mais, tomando consciência da importância também em cuidar mente, físico, né? Olhando para essas, como tu disse, assim, quando a gente era criança, talvez nunca nos pediram como tu tá se sentindo, ou talvez isso não era relevante naquele momento saber, ou enfim, por uma série de razões. Mas hoje a gente já tá percebendo, e o problema não é a meta, o problema não é o resultado, porque sim, as empresas necessitam de resultado, atingimento de metas, agora eu tô falando, né, do resultado financeiro, e por vezes pressionam os seus colaboradores, né? Porque o mercado tá assim, a gente tá vivendo um momento delicado, né? Em termos de mercado. Mas o problema não é esse. O problema é quando eu faço isso e eu simplesmente anulo que ali existe uma pessoa. Que ali existe uma pessoa que tem uma vida, que ali existe uma pessoa que tem sentimentos, que ali existe uma pessoa que quer saber o porquê das coisas, né? E aí tu trouxe, assim, a questão do coexistir, e talvez esse seja a grande questão, né? É entender que elas podem, sim, andar juntos. E como nós temos uma tendência a polarizar, né? Ou é isso ou é aquilo, né? Como se estivessem em lados opostos. E não é por acaso que a gente fala assim, de novo, a narrativa. A gente traz como lados opostos porque é assim que a gente encara, na real, como as coisas acontecem, né? Ou é pessoas de um lado e resultados de outro. Como se as pessoas estão felizes, elas não entregam resultado. Uma coisa invalidasse a outra. Invalidasse a outra. Enquanto a gente já sabe, e já tem pesquisas mostrando, né, que as pessoas que estão felizes no ambiente de trabalho, elas, por vezes, performam muito mais do que aquelas que não estão bem, né? E claro que a gente precisa diferenciar o que é felicidade, o que é conforto, né? Eu acho que tem aí alguns atrapalhos também de a gente achar que quando a pessoa tá feliz, ela vai estar confortável e ela não vai se desafiar. Não, quando alguém está, e aí felicidade também é um estado de bem-estar, né? Felicidade não é estar saltitando o tempo todo, mas é ter estados de bem-estar. Quando eu estou me sentindo bem fazendo aquilo que eu faço, eu vou me relacionar melhor com as pessoas, eu vou estar mais confiante, logo eu vou atender melhor o cliente, isso vai reverberar para fora da organização, eu vou fazer melhores negócios, por exemplo. Então, isso é automático, é natural que isso aconteça. Mas como nós temos também um olhar muito cartesiano, né? De que reativo também, eu faço isso e precisa acontecer aquilo, né? Eu tenho uma ação e o resultado tem que ser imediato daquilo que eu estou fazendo. A nossa visão, ela ainda é uma visão, e não é por acaso que a gente está aí no mundo da forma como tá, uma visão imediatista. E a gente falava vindo para cá, né, Malu, que às vezes a gente confunde proatividade com pressa, né? As pessoas estão muitas vezes apressadas e estão achando que estão sendo eficientes, porque, não, eu tô agindo, eu tô fazendo, mas às vezes despropositadamente, e
com a falsa impressão de que elas são as pessoas que geram resultado por simplesmente estarem agindo. Né? A gente estar confunde ocupado não é estar sendo produtivo, né? Exatamente. Mas e sabe que um ponto que tu falou sobre a questão da felicidade, e eu vejo que fecha com muitas coisas que a gente vê hoje nas empresas. A gente tem que entender que a felicidade, ela é a resultante de uma soma de aspectos subjetivos que vai fazer com que a pessoa se sinta mais leve, mais conectada, mais confiante, mais protagonista, mais autônoma, mais corresponsável por aquele espaço, mais propositiva e, naturalmente, mais engajada, mais comprometida, e aí o resultado aparece. Só que, às vezes, nessa ânsia de transitar entre um extremo e outro, que tu falou, porque... O que acontece, né? A teoria de extremos fala isso, que quando a gente não tem consciência bem estabelecida e a gente quer sair de um status A gente quer mudar o nosso status, é natural que a gente experimente o outro extremo, né? E aí eu vejo que nessa ânsia de agora temos que ser uma empresa que cuida das pessoas, algumas empresas vão para o outro lado e acabam se tornando passivas, permissivas, como se dentro de uma estrutura que cuida das pessoas não houvesse também cobrança por números, não houvesse análise de indicadores, não houvesse gestão de desempenho, né? Não houvessem conversas difíceis, feedbacks, né? Então, nessa ânsia de transitar, e aí a felicidade que deveria ser um resultante da relação, ela acaba sendo quase como interpretada como um benefício corporativo. Eu tenho que entregar felicidade para o meu colaborador. Esse líder, essa estrutura, essa organização fica nessa obrigação de proporcionar felicidade. E aí se cria uma relação quase melindrosa. Eu não posso falar uma coisa que vai desagradar a Fran, porque daí vai minar a felicidade dela. Eu não posso colocar ela numa situação de desconforto, de cobrança, de meta, muitas vezes, que, né, faz parte do ambiente corporativo. As empresas, elas existem para gerar lucro. E tu sabe, Malu, que isso que tu fala, assim, eu me lembrei muito da questão do propósito, né? Que muitas organizações adentraram nessa pauta. E aí, de novo, por ser uma pauta subjetiva, e o que nós estamos falando aqui, comportamento humano, né, é subjetivo, a gente não consegue olhar e mostrar aqui como há uma confusão do que é mesmo a pauta propósito. O que é trabalhar por propósito? Trabalhar por propósito, e aí vem essa questão assim do fantástico mundo de Bob, assim, né? De que, tá tudo certo, tá tudo lindo, tá tudo bem. Não tem nada a ver com propósito. O que é propósito? Eu gosto, tem vários conceitos, né? Mas eu gosto muito do conceito que o Tranjan fala, que propósito é quando eu tenho uma chama interna que se conecta com um chamado externo. Ou seja, eu tenho uma potência, eu tenho algo que pulsa em mim, algo que eu faço bem, algo que eu me identifico, que alimenta algo externo, que é uma necessidade que seja da organização, que seja do cliente, enfim. Precisa haver essa junção para se trabalhar por propósito. E por vezes eu percebo que a gente faz uma confusão. Então, um convite que a gente sempre faz nos nossos desenvolvimentos também é realmente clarear, conversar sobre o que a gente quer dizer quando a gente está falando pessoas e resultados. O que está por trás disso para nós? O que isso significa? Então, trazer essa pauta à tona, conversar sobre isso e não tentando encontrar o jeito certo ou a equação certa, né? O equilíbrio. Essa palavra me dá arrepio, porque assim, é tão difícil. É uma utopia, né? É uma utopia. Como que a gente vai equilibrar, né, pessoas e resultados? Mas que a gente possa se colocar a falar sobre o porquê que elas estão tão distanciadas dentro da nossa organização, né? Quais são os impactos de a gente ou olhar demais para pessoas ou olhar demais para resultados e não conseguir coexistir esses dois polos, né? Então,
o convite aqui, eu acho que é esse, é para trazer essa pauta à tona mesmo e poder entender o que atravessa essa pauta, né? E o que atravessa é muitas vezes um olhar fixo, né? Eu vejo que as organizações que têm esse olhar muito de ou é uma coisa ou é outra, têm dificuldade de olhar para a complexidade do ser humano, né? E reduzem a sua visão a questões mais objetivas, assim, e aí vem de novo a pressa, fala assim, não, aqui é resultado e a gente não tem tempo para olhar para as outras questões. A gente precisa olhar. Não é uma questão de, não é o nosso foco. Como a gente começou aqui hoje o podcast, né? Não tem escolha. Não tem escolha. Tá aí, o ser humano, a gente já viu, é o ativo hoje mais importante das organizações. A gente está vendo aí na questão tecnológica, enfim, o quanto as atividades que são operacionais, elas vão ser cada vez mais absorvidas pela tecnologia, e o ser humano é quem vai realmente pensar as organizações e pensar a longo prazo as organizações, para que elas sejam sustentáveis. Talvez esse seja o maior desafio que o mundo organizacional hoje está enfrentando, né? É se tornar sustentável. E falando isso, eu me lembrei muito de um case que uma empresa que nos chamou para fazer um trabalho. Olha que interessante, tem total relação com a nossa pauta aqui. É uma indústria e eles tinham um gestor que era da produção, ele estava um diretor responsável pela produção, e ele chegou na organização com uma postura de pressão a qualquer custo e meta a qualquer custo, sem olhar para as pessoas. E no primeiro mês, eles dobraram a produção. No terceiro mês, eles triplicaram a produção. Depois, eles quadriplicaram a produção. E o que a empresa começou a perceber, assim, esse é o caminho. É isso que funciona. É isso que funciona. E aí a empresa começou a dar crédito para esse gestor, começou a reforçar uma ambiência de competitividade, e isso se sustentou por 5 meses. Isso foi rápido, inclusive, né? Porque às vezes isso demora mais. No 6º mês, o time começou a decair a produtividade e chegou ao ponto de eles produzirem menos do que quando esse diretor começou. Foi quando a gente entrou na empresa e a diretoria pediu ajuda e falou assim, olha, por favor, nos ajudem, porque a gente achou que estava no caminho certo, mas a gente percebeu que a gente começou a produzir menos do que a gente tinha de capacidade produtiva. E a gente, além disso, a gente está com um time dissociado. Então, os líderes, eles estavam um querendo puxar o tapete do outro, porque eles entraram em guerra, conflitando, eles não se ajudavam mais, eles entravam para uma reunião não para encontrar as soluções para as dificuldades deles, mas eles entravam numa reunião para apontar culpados, para poder se defender, claro, né? Porque num ambiente de guerra, onde a gente está querendo resultado a qualquer custo, atingir meta a qualquer custo, a gente está querendo combater. Sim. Se proteger é a prioridade, né? Isso aí, se proteger é a prioridade. E aí nós entramos para tentar, e aí fizemos um trabalho de médio prazo, e isso vai continuar por um bom tempo, a reestruturação desse time, dessa coesão de time entre lideranças, para buscar alavancar novamente a entrega da produção. Então, olha só que case, né? E esses projetos, assim, quando a gente entra, né, Fran, eles são projetos de longo prazo, porque é uma mudança cultural. Eu vou sair de uma estrutura que está em um extremo e eu vou trazer um olhar de cuidado para as pessoas. Mas até que se entenda o que é esse cuidado com pessoas e não se vá para o outro extremo, isso vai, né, por muito tempo. É muito comum, às vezes, os clientes assim, não, agora nós temos que cuidar das pessoas, então traz lá. Eu tive um cliente que teve um devaneio, assim, ele gastou um valor significativo numa
empresa de São Paulo que tinha todo um programa estruturado de mindfulness, para saúde, bem-estar do colaborador. E aí a gente precisa desmistificar o que é de fato cuidar das pessoas, né? Porque assim a gente precisa entender que o que vai fazer com que uma empresa entregue mais resultado são pessoas boas lá dentro fazendo o que tem que ser feito, né? E pessoas boas, elas não se mantêm em sistemas ruins. Elas não permanecem. Então, cuidar das pessoas é cuidar de uma estrutura coerente, de uma estrutura que tenha clareza, uma estrutura que tenha respeito pelo ser humano, que consiga, e aí exige também um pensamento complexo, que é, ao mesmo tempo, esse líder, né? Eu digo esse líder porque o líder está lá no topo, né? Na cabeça de influência, e tudo que ele faz cascateia, e quanto maior o nível hierárquico, mais influência, né? Mas o quanto esse líder conseguir olhar para a individualidade, para as necessidades individuais das pessoas ali dentro, mas também entender que cuidar das pessoas é um aspecto coletivo. Então, o que eu permito e o que eu não permito nas relações dentro da minha empresa, que nem tu falou ali, os líderes estavam guerreando entre si, o que eu permito, isso vai fazer com que pessoas boas permaneçam. Se eu não permito, ou seja, né, se eu coloco limitadores, coloco bordas em comportamentos que não são aceitáveis, que não contribuem para essa cultura, eu manifesto para o entorno que dá para permanecer aqui porque esse sistema está se fortalecendo de cuidado com pessoas, né? Então, por exemplo, assim, às vezes a gente tem, né, a questão do individual versus o coletivo. Eu tenho uma pessoa no meu time que entrega muito resultado, né? E eu sempre digo, assim, fazer um desligamento nunca é uma decisão fácil. É sempre uma decisão difícil. Agora, fazer um desligamento de uma pessoa que está entregando um número, mas não está entregando um comportamento sadio para dentro da tua cultura, é mais difícil. É muito difícil, porque aí entra nessa questão. O resultado de curto prazo, ele precisa ser deixado de lado por um minuto para que a gente possa pensar de forma sustentável no resultado a longo prazo, né? Então, muitas vezes é isso, as decisões que esse líder toma, as decisões que esse líder não toma, muitas vezes, de permanecer alguém que está minando as relações, que está criando um ambiente belicoso, que está comprometendo ali o clima organizacional, isso direciona a cuidar mais ou menos de pessoas. Então, não é sobre um programa de mindfulness, não é sobre ter cadeira de quick massagem, não é sobre ter uma psicóloga, porque às vezes não, somos uma empresa que cuida de pessoas, temos uma psicóloga aqui à disposição, as pessoas podem vir aqui, se inscrever, fazer o atendimento, mas você, líder, né, qual que é a tua parte também dentro desse processo? Mas assim, não vamos demonizar os líderes, a gente está aqui para defender os líderes, para proteger os líderes, porque não é fácil olhar para o que está diante dos nossos olhos, porque cuidar de pessoas exige o pensamento subjetivo, como tu disse. Então, se eu não olho para mim como uma pessoa, às vezes o líder está muito nesse entrega direta, né, instantânea de resultado. E aí, né, Malu, não é só atingir a meta, é como eu sustento ou como eu crio essa engrenagem que vai fazer com que essas pessoas entreguem valor continuamente. E olhando para o todo. Esse que é o ponto, né? E aí tu trouxe a questão da subjetividade e, sem dúvida, né? Esse é um dos grandes desafios. E a gente vê dentro das empresas, né? Programas que, por vezes, são muito bem pensados, idealizados, mas o quanto eles são, de fato, introjetados, né? E a gente sempre tem essa preocupação dentro da Sona, assim, como que isso acontece na prática? Nós temos um programa de feedback. Nós temos uma plataforma para fornecer feedback. Legal. Mas como que é a qualidade desse feedback? E aí, para trabalhar com gente, com pessoas, eu vejo que passa por uma questão que é lidar com o desconforto.
E talvez esse é um grande engano, né? Aí vamos lá, dos líderes, enfim, né? Como um todo. É achar que não, eu vou fazer um curso, eu vou fazer uma pós, eu vou fazer um desenvolvimento com a Sona, eu vou, enfim. E eu vou aprender ipsis lipsis como eu lido com pessoas. E eu vou sair de lá e eu vou aplicar a técnica, o método que eu aprendi e eu vou tirar 10 na prova. Só que lidar com pessoas não é isso, né? Lidar com pessoas é muito mais aprender, sim, técnicas, sim, modelos, né? Teorias que nos embasam e hoje cada vez mais a gente está tendo esse amparo científico, inclusive, né? Mas é principalmente lidar com o desconforto que me relacionar líderes, influenciar pessoas gera. E por que é tão difícil? É tão difícil porque nós também somos gente, né? O líder também é gente, o GP também é gente. E toda vez que eu passo por uma situação, eu preciso conduzir uma situação dentro da empresa, aquelas questões mobilizam as minhas questões. E isso desconforta. E isso me coloca num lugar de perigo, num lugar vulnerável, num lugar de imprevisibilidade. E aí que é o ponto, aí eu não quero tocar nisso. Eu não quero lidar com o desconforto. E aí eu fico numa busca, às vezes, incessante de encontrar formas objetivas de lidar com algo que é subjetivo, que é o ser humano. O meu desconforto é o desconforto do outro, né? E a gente vê isso todo dia, assim, líderes que fogem de conversas necessárias, de conflitos que estão ali velados e que enquanto eles não forem desvelados, revelados, né, trabalhados, não vai haver um desfecho positivo, não vai haver uma resolução, né? Vai continuar truncada a engrenagem. Mas se eu entendo que cuidar das pessoas é não colocá-las diante do desconforto, eu também não vou querer que a Malu, né, escute isso que eu tenho para falar, mas eu também não vou querer me colocar naquele estado de ansiedade, né, que dá para ter uma conversa difícil. Então, às vezes, assim, para uma empresa cuidar, para uma empresa ser humanizada na sua gestão, não significa que vai estar todo mundo confortável o tempo todo. Muitas vezes é justamente o contrário. É estar no desconforto. Agora, essa questão da subjetividade aí é uma pauta. Isso aí é uma questão, assim, né? Porque quando a gente começa a pensar que para buscar o equilíbrio, não para ter o equilíbrio, que a gente entendeu que ele é uma busca eterna, mas para a gente buscar esse equilíbrio, a gente precisa ter consciência quando vai de um extremo para o outro e para o outro extremo e precisa voltar e sempre, né, tentar se equalizar, se autoanalisar, a gente precisa ser reflexivo. E a gente está perdendo a capacidade de ser reflexivo e essa conta não está fechando porque a gente está perdendo a capacidade de ser reflexivo, de lidar com as questões complexas e ao mesmo tempo o mundo está ficando mais complexo. Então assim, a coisa está criando um tensor aí que cada vez aumenta mais. E a gente percebe nitidamente os líderes que conseguem cuidar das pessoas e ainda assim sustentar os resultados, são aqueles que se mantêm num nível de consciência maior. São aqueles que se olham de uma forma reflexiva, autoanalítica, autocrítica e também proporcionam isso para o seu ambiente. E isso vai aumentando o nível de resiliência do time. E a gente precisa olhar para resultado como essa equação pessoas e resultado como uma questão que precisa ir ampliando. Então, se eu tenho pessoas boas dentro do meu time que entregam resultado e eu entendo que o que faz elas permanecerem é um ambiente de coerência, de congruência, de clareza, né, de respeito, essas pessoas que têm um nível de performance maior, elas vão puxar o nível do grupo para cima. Porque o que faz o desempenho crescer, muitas vezes, não é o líder trazendo, né, a cobrança pelo resultado. É a Malu que está lá na equipe performando.
E aí o João, que vê a Malu performando, ele se coloca num status de performance também. Ou então ele vai desconectar. Ele não vai se sentir pertencente àquele ambiente. Agora, quem decide, quem permanece e quem não permanece numa equipe é o líder. E isso é desconforto. E a gente está o tempo todo abastecendo e sendo abastecido pelo ambiente que a gente está, né? Então, o ambiente também vai nos influenciar. É a aprendizagem social, né? O tempo todo, né? E o que eu vejo, assim, né? Tu trouxe a questão da clareza, né, Malu? Quando a gente fala em ambiência, quando a gente fala em conversas difíceis, em feedback, enfim, por vezes é uma conversa para trazer clareza da direção ou do que se espera dessa pessoa, que às vezes não se tem, né? Por vezes tem participantes de desenvolvimento que chegam no desenvolvimento e a gente pergunta: e aí, você foi convidado para vir para cá pelo teu líder? O que o teu líder te disse? Por que você estava sendo convidado? Essa pessoa não sabe, né? Então, a gente nem está falando só de tocar numa ferida, de trazer um feedback a desenvolver, por exemplo. A gente está falando de trazer clareza para essa pessoa, para que ela entenda que, bom, está sendo projetado uma evolução, está sendo projetado um futuro que talvez vai depender aí boa parte dela também, mas a pessoa não sabe disso. Então, o quanto também a gente está entendendo que o nome resultado é o fim, né? Resultado é o fim. Quando a gente fala em resultado, quer dizer o que resultou. Lá no final, o que sobrou. Lá no final, o que reverberou, né? Mas tem um processo para chegar lá. E quem faz esse processo é o ambiente. Não, como você diz, não é uma pessoa. É um ambiente, né? O que esse ambiente está ensinando para as pessoas? O que esse ambiente está permitindo ali? Né? Se eu sou um gestor, se eu sou uma área de gestão de pessoas que não valoriza diálogo, por exemplo, é isso que eu estou ensinando, né? É isso que eu estou reforçando. Um ambiente que não tem diálogo, daqui a pouco eu vou ter uma dúvida sobre um processo, algo operacional, e eu não vou falar. E o quanto não falar vai contribuir para que a meta muitas vezes não seja atingida, né? Então, eu não consigo dissociar, né, pessoas e resultados. É uma dissociação que em algum momento a gente fez, de fato, mas que não está colado, tá junto, né? E tu trouxe uma outra questão que eu quero resgatar, Malu, que é a questão do quanto a gente está com dificuldade para refletir, para pensar, né? E eu tava assistindo esses dias uma masterclass da Sabina Dweck. De Veik? Corrija, Sabina, isso, espero que ela assista. E ela falava sobre o SXSW, sobre a necessidade de nós termos academias cognitivas, né? Porque na Revolução Industrial, quando as máquinas vieram aí a crescer, né, nos ambientes de trabalho, as pessoas pararam de exercitar músculos. E aí nasceram as academias, né? Então as máquinas começaram a fazer os trabalhos, as pessoas não se exercitavam mais e nasceram as academias. E agora, com a questão, né, do apoio, mas que muitas pessoas não enxergam a tecnologia como um apoio, né? E estão achando que ela vai substituir o nosso penso, a gente também parece que está achando que a gente precisa descansar a nossa mente. Talvez a nossa mente, o descanso da nossa mente não esteja necessariamente no pensar, mas esteja em a gente se ocupar com tantas informações e não o penso. Eu acho que a gente está confundindo informação e reflexão. Né? A gente está se intoxicando com um monte de informações e isso está ocupando a nossa capacidade de reflexão. E aí ela fala sobre isso, a gente vai precisar exercitar,
né? Daqui a pouco ter academias de reflexão, porque a gente está com dificuldade realmente de refletir. Sim, o processamento cognitivo complexo, né? Às vezes ele fica ali quase num patamar de perda de tempo. Estamos aqui filosofando, né? Ou então estamos procurando pelo em ovo, né? Quando a gente fala assim, o que é a subjetividade? O que é o olhar subjetivo? É se perguntar o que mais? O que tem por trás disso que está posto, declarado? Então, o que é a subjetividade, a intersubjetividade, né? Quando as subjetividades, elas se atravessam. Então, por que a Malu teve determinada reação? Por que a Fran teve determinada reação? Né? Por que foi manifesto aquele comportamento, ou aquela ação, ou aquela fala? Por que foi concretizado? Isso nasceu de algo que não está posto. E se eu não parar e investigar isso, eu não vou saber lidar com isso. Mas o ser humano que não faz isso com as suas próprias questões, ele é incapaz de fazer isso com as questões dos outros. E aí, o olhar para o resultado, ele acaba sendo quase que uma bela desculpa para que eu não faça esse exercício. Porque pensar reflexivamente, exige esforço, exige flexibilidade cognitiva, exige desapego, né? Exige o auto-olhar, né? Então, é difícil. Só que aí, realmente a conta não fecha, porque, como eu disse antes, não vamos mais obedecer. E aí a pauta da né, da intergeracionalidade vem, bum, né? Como uma bigorna, assim. A nova geração é difícil de gerenciar. Sim, e aí quando isso vem para mim, eu digo, isso é ponto pacífico. Nós vamos fazer o quê com relação a isso? Se 70% da força de trabalho que a gente tem hoje já é dessa geração. Se hoje temos 5 gerações coexistindo dentro do ambiente corporativo, 4 delas já estão em cargos de liderança, né? Vamos reclamar da geração até quando, né? Porque se essa geração nos exige mais, então a gente que aprenda, a gente que lide, porque essa geração vai nos questionar, ela vai procurar sentido, ela vai se recusar a fazer aquilo que ela não acredita, e ela vai travar o processo, ela vai boicotar o processo quando ela não vê sentido. Agora, se a gente aprender a ouvir, eu vejo a escutativa, quando a pauta é intergeracionalidade, a gente tem que começar do começo, né? Tá escutando? Quando você pergunta para a tua equipe, gente, o que vocês sugerem? Ah, Malu, ninguém fala nada quando eu pergunto. Bom, então, é porque o teu canal de escuta esteve ou está obstruído, ou esteve obstruído por muito tempo. As pessoas estão tentando te dizer e você não quer ouvir. Então, tá escutando essas pessoas? Tá aproveitando aquilo que elas se interessam em fazer? Tá conseguindo colocar as pessoas certas no lugar certo? Tá conseguindo dar autonomia ou tá microgerenciando? Porque se a obediência terminou, então a gente precisa trabalhar um pouco mais com a autonomia. Até onde vai essa autonomia? Tá claro na tua equipe? Quais são as bordas dessa autonomia? E o protagonismo? Ah, pode, protagonismo eu quero. Tá, então tu vai dar espaço para esse cara protagonizar? Tu vai dar palco para ele? Tu vai apresentar ele para a organização? Porque ele quer isso. É isso que vai fazer ele permanecer. É isso que vai fazer ele ter alto desempenho dentro do teu time. E sabe, Malu, que eu tenho percebido também na prática, assim, o quanto a gente também tá mais imediatista, né? Como um todo, assim, eu quero mandar uma mensagem para alguém, já quero que a pessoa me responda, a gente tá mais imediatista. E quando a gente fala em resultado, em pessoas produzirem resultado, as pessoas têm uma curva de aprendizagem, né? Eu vejo, por vezes, um líder ou o próprio GP falando assim, a pessoa entrou e ela, assim, ainda não tá rendendo, ainda não tá... Mas quanto tempo essa pessoa tá aqui? Não, é um mês que ela tá aqui. Gente, ela tá se aculturando ali ainda, né? Não, Fran, mas tu nem sabe, aqui as coisas andam, aqui as coisas têm que ser rápidas. Sim, aí você coloca alguém que não tá aculturado, fazer o que precisa fazer de forma rápida,
mas não de forma eficiente, né? Então, a gente tá olhando muito para rapidez, muito para agilidade e muito menos para eficiência, né? A gente não quer perder tempo. E a gente acredita que, por vezes, sentar, explicar, fazer um treinamento com alguém, um desenvolvimento, um onboarding. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar numa empresa que tinha 32 unidades e eu saí de uma empresa pequena, que eu não tinha nenhum computador para mim trabalhar, e aí eu fui trabalhar nessa outra empresa que tinha 32 unidades. A minha preocupação nas 2 primeiras semanas era decorar, que eu sempre fui péssima em decorar, era decorar a sigla de cada uma das 32 unidades, né? Ou seja, a gente leva um tempo para criar intimidade com o lugar, para entender o que a gente precisa fazer e, por vezes, a gente quer empurrar as pessoas do precipício sem paraquedas, né? E quer que elas voem, né? Então, o quanto também a gente está, enquanto empresa, entregando insumos para que essa pessoa performe. O quanto a gente está entregando suporte, né? A gente trabalha muito a liderança situacional, né, nos nossos desenvolvimentos. Será que eu estou conseguindo fazer a leitura desse time e entender se essa pessoa precisa de direção, ela precisa de treinamento, ela precisa de apoio, ou ela já posso delegar para ela, né? Então, como que a gente está lendo os cenários, né? A gente está aqui falando para lideranças, enfim, pessoas que estejam envolvidas nesse ambiente de gestão de pessoas, leitura de cenário para poder identificar se nós estamos trabalhando em prol do resultado de fato ou nós estamos apenas apressados, é extremamente importante. Né? Ler o cenário exige que a gente também desapegue daquilo que a gente acredita que é, né? Porque às vezes a gente tem uma convicção muito forte do que é o nosso time, não, porque a Fran eu posso delegar, a Malu não, a Malu eu tenho que microgerenciar porque ela não consegue fazer sozinha e aí eu vou criando aquela consolidação de pensamento e eu vou perdendo a habilidade de fazer, né, a análise. E às vezes, Fran, a incongruência é tanta que às vezes a mesma cultura que tem... Que tem essa urgência pela entrega de resultado no curto prazo, né, que não consegue ali fazer a curva de aprendizado, o aculturamento, o pertencimento desse colaborador, às vezes é a mesma que no longo prazo tem melindre de falar sobre desempenho, de projetar um Excel e dizer, olha, nós aqui saímos de tal número e descemos, o que aconteceu? Porque se você não tem a gestão de desempenho bem acomodada dentro de ti, eu não estou falando o processo de gestão de desempenho, tá? Eu estou falando a cultura de gestão de desempenho dentro do teu time, que é de olhar o resultado e ir acompanhando o resultado em paralelo com o comportamento. Se eu tenho esse melindre, eu também não estou proporcionando cuidado com as pessoas, porque uma coisa das mais libertadoras que tem para uma pessoa é estar segura, para uma pessoa comprometida, é estar segura de que no momento em que eu pisar fora da linha, ou que o meu resultado for aquém, ou que eu não estiver entregando o que eu tenho que entregar, quem vai me sinalizar é o meu líder, dentro do vestiário, não num e-mail em cópia com outras pessoas, não me expondo, não numa reunião coletiva, não diante do time, é dentro do vestiário, numa reunião de one-on-one, num momento com ele. E aí sim eu vou poder entender se eu estou entregando o que está sendo entregue, e ao mesmo tempo que ele me sinaliza o que eu não estou entregando, ele também me questiona quais são os recursos que faltam, onde ele pode contribuir para que eu possa entregar esse resultado. Só que às vezes a gente vê coexistir no mesmo ambiente esses dois cenários. E aí fica muito difícil ser uma empresa que cuida das pessoas, porque uma empresa que cuida das pessoas também é uma empresa que olha para número, que olha para resultado, que olha para desempenho, que olha para performance. E aí a gente tem que tomar cuidado com as nossas generalizações, né? Às vezes eu tenho esse melindre, assim, não vou falar sobre resultado porque vai desmotivar. O que desmotiva uma pessoa é não se sentir parte daquilo ali. E para ter pertencimento eu tenho que ter uma função e uma contribuição.
Caso contrário, eu me desconecto. Né? Muito pior do que saber o que não está bom é não saber de nada. Nem se tá bom também. Né? Isso. E a gente usa mesmo uma vertente, né, que é do Patrick Lencioni, que ele fala que para atingir performance, né, para entregar resultado, o que está na base dessa pirâmide são as relações de confiança. E aí também a gente vai tratar em outros momentos, né? Mas a diferença entre confiança e segurança psicológica. Segurança psicológica é do ambiente, né? E confiança é das relações, é das trocas. Então, o quanto eu tenho construído de relações de confiança, sólidas relações, vai definir também o quanto eu vou estar comprometido com a entrega que eu preciso fazer. Tá na base, né? Que é isso que tu tá dizendo. E a liderança, assim, a liderança não, eu acho que liderança, empreendedores, tomadores de decisão, né? Precisam lembrar que o ambiente corporativo é um sistema. E como um sistema, ele precisa estar com todas as suas partes que compõem esse sistema alinhadas. Então, se você permite que no teu sistema tenham comportamentos, pessoas, posturas, condutas, valores que não condizem com o que é desejável para esse sistema, Alimentando. isso vai dar sinais na tua cultura, né? Então, assim, se tu quer ter uma empresa com as pessoas que entregam muito, não permita que tenha dentro da tua organização aquele quiet quitting, aquele cara que largou de mão e só não avisou ninguém, mas ele largou de mão. Isso faz com que o cara que está do lado, tentando entregar resultado, performando, olhando para as responsabilidades dele, se sinta um completo idiota. E aí, isso é cuidar das pessoas? Não, isso não é cuidar das pessoas. Então, são escolhas, né? Eu digo para os líderes assim, tomar decisões é da liderança. E exige coragem. Se você não toma a decisão, essa decisão de não tomar nenhuma decisão também é um impacto na tua equipe, né? E a liderança também, o teu papel de líder, se você não senta nessa cadeira, alguém vai sentar nessa cadeira e vai ditar como as coisas vão funcionar, certo? Fran, estamos terminando já. Pois é. 50 e poucos. Fran, e aí? Chegamos ao fim, né? Terminamos mais um. Falamos, né? Acho que muito, talvez não tudo, porque essa conversa aqui é muito longa, né? E cada vez que a gente vai puxando um tópico, tinha tantos outros e vai ser sempre assim. Vamos fazer o nosso check-out? Vamos lá. Então, vamos lá. Eu trouxe uma pergunta surpresa de check-out, né? Eu disse pra Fran, eu não vou te contar qual que é a pergunta do check-out, senão tu vai ensaiar uma frase e vai ficar pensando nela. Então, o check-out é como a gente faz para vocês, né? Que fazem desenvolvimento com a gente. E aí, a pergunta que eu te trago é, dessa pauta toda, que é tão nossa, que é tão do nosso dia a dia, de tudo isso que a gente falou, o que ficou mais pulsante para ti, que tu quer destacar? Nossa, me pegou agora uma pergunta bem complexa, né? A prova do teu próprio veneno. Mas, Malu, o que a gente não tocou diretamente nisso que eu vou trazer. Mas é isso que está pulsando em mim, assim. O quanto pessoas e resultados fazem parte, sim, de um sistema e de uma corresponsabilidade. A gente trouxe aqui exemplos da liderança, né? Porque também é muito do nosso meio, a gente trabalha aí, boa parte dos trabalhos com a Sona são feitos com líderes, então os nossos cases estão diretamente ligados a isso. Mas o quanto a direção é corresponsável, o quanto a cultura é corresponsável, o quanto o GP é corresponsável, o colaborador e o líder, né? São todos esses pontos que entrelaçados, eles lidam com essa equação, né? Então, a gente não sabe o alcance do que nós estamos falando aqui, talvez tenham colaboradores e não só líderes que estejam nos escutando, e é poder refletir qual é a minha corresponsabilidade. Quando eu estou envolvido numa relação, seja qual for, eu tenho uma corresponsabilidade. E quando alguém
seja quem for, começa a se eximir da sua corresponsabilidade, não tá jogando nesse jogo. E aí tá de fora do jogo, tá desconectado do jogo, né? Então, independente de quem seja, olhe para qual é a sua parte nisso. De que maneira você alimenta esse lugar que você quer ou esse lugar que você não quer estar. Sabe? É isso que eu saio daqui pensando. Bem poderoso. E o que eu quero destacar é o quanto a gente, às vezes como líder, a gente como consultora vê isso nas lideranças, o quanto ainda falta a priorização de botar pessoas na agenda. Né? Então, assim, o quanto esse líder, às vezes, ele se ocupa demais daquilo que a gente falou, de objetividade, e o quanto a subjetividade, às vezes, entra num patamar de menor importância, a própria a gente chamar soft skills, né? As competências suaves, que de suaves não tem nada, porque elas abarcam toda a complexidade, né, possível dentro de cada uma, mas o quanto às vezes eu vejo que os líderes eles se dedicam um pouco para estudar pessoas, comportamentos, relações interpessoais, né, o quanto essas pautas às vezes elas ficam na aprendizagem formal, mas o quanto elas são pouco observadas e trabalhadas e refletidas no dia a dia. Então, o que fica para mim de tudo isso que a gente trouxe é o quanto tem pessoas na tua agenda, de fato, e não só pensando no que elas produzem, mas na essência dela e na teia relacional que é a tua equipe, né? Porque aí a produtividade, o resultado, ele vai ser uma consequência. Mas se a gente não estiver olhando para essa trama, para essa teia relacional, a gente não vai conseguir chegar lá no fim. Aí a gente vai entrar no movimento que tu falou ali do teu case, né? De focar mais na intensidade do que na constância. Porque um ambiente que cuida das pessoas, uma gestão que cuida das pessoas, também é cultivada pouco a pouco. De eu conversar, de eu perguntar, de eu entender, de eu escutar, de eu conhecer as particularidades de cada um do meu time, aos poucos eu vou criando esse ambiente, né? Mas isso tem que ter um espaço dedicado dentro do meu coração, né? Como líder. É isso que fica para mim. Muito bem, né? Chegamos ao final de mais um episódio do Sona Fala, né? Nosso segundo episódio aqui, esse que é um espaço para provocar reflexões, compartilhar experiências e ampliar o olhar sobre pessoas e negócios, profundo e sem script. A gente agradece a companhia, né, Fran, nesse bate-papo, e se fez sentido para você, compartilha também com quem você acha que vai gostar de fazer parte dessa conversa. Se quiser nos acompanhar mais de perto, é só nos seguir no Instagram, @sonaecosistema, @maluleitão e @francieldc. Isso aí. Valeu. Até o próximo episódio. Até lá. E assim chegamos ao final deste episódio. Muito obrigado por você ter ficado com a gente até aqui. Se esse conteúdo te agregou, não esquece de seguir, curtir, compartilhar com alguém que precisa ouvir isso. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!